Oi, meu amigo, minha amiga, vamos iniciar nossa videoaula 18 e também a sexta lição do curso em resenha redação em 7 lições. O tema desta aula é quase conclusivo, mas ainda não encerra o assunto redação. Vamos estudar as sentenças de desenvolvimento dos parágrafos interpostos. Vamos ver, inicialmente, o diagrama que nos mostra a localização dessas sentenças em um parágrafo interposto qualquer, pois isso vale para todos os parágrafos interpostos. Veja este quadro que vem a seguir. Você vê, neste retângulo de fundo amarelo, a representação de um parágrafo interposto. Retirando-se a sentença base que inicia este parágrafo, as demais sentenças a ele pertencentes são chamadas sentenças de desenvolvimento. Em nosso diagrama, como você está vendo, as sentenças de desenvolvimento estão representadas pelas linhas tracejadas. São as sentenças de desenvolvimento que complementam os parágrafos interpostos. Dito isso, de outro modo, podemos afirmar que a conclusão dos parágrafos interpostos dar-se-á com a elaboração de suas sentenças de desenvolvimento. Essas sentenças de desenvolvimento de cada parágrafo interposto apoiam-se na respectiva sentença base. Em outras palavras, a ideia contida na sentença base serve de sustentação para tudo o que se escreve nas correspondentes sentenças de desenvolvimento. Comparando a construção de um prédio com a elaboração de uma redação, pode-se dizer que são as sentenças de desenvolvimento dos parágrafos interpostos a parte que mais aparece, como as paredes de uma construção. A seguir, por meio de um exemplo de redação dissertativa extraída de um jornal do Sul, você poderá avaliar a função e a importância das sentenças de desenvolvimento de parágrafos interpostos. O título da redação: Os Desastres do Verão. Editorial, publicado no Diário Catarinense. O levantamento da ONG Contas Abertas constatou que o Brasil gasta 10 vezes mais com a reconstrução, após os desastres naturais, do que com a sua prevenção. A questão atual nos últimos anos no país, e especialmente neste verão de tragédias, é reveladora das causas de fenômenos que se repetem com intensidade e gravidade crescentes. As inundações de Agudo e de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, como os deslizamentos de Angra dos Reis, repetem fatos que ocorreram em Santa Catarina em 2008 e 2009. No ano passado, o governo federal gastou 1 bilhão e 300 milhões com o programa Resposta aos Desastres e Reconstrução. E desembolsou apenas 138 milhões com o programa Prevenção e Preparação para Desastres. Aqui começa o primeiro parágrafo interposto. Repare nas sentenças em amarelo, que são as sentenças de desenvolvimento deste parágrafo. A questão não é irrelevante. Um documento da Cruz Vermelha Internacional mostrou que, entre 1993 e 2003, nosso país registrou, entre as nações das Américas, o maior número de pessoas afetadas por desastres naturais. Nesse período, ocorreu a morte de 2.056 brasileiros por deslizamentos, inundações e secas. É óbvio que as catástrofes naturais são imprevisíveis, no sentido de que não há como saber quando ocorrerão e a intensidade com que se abaterão sobre as cidades ou sobre o meio rural. Mas há fatores que desencadeiam os desastres ou que os tornam mais graves, que podem ser objeto de políticas preventivas. Há muito se sabe que o uso desregrado do solo, a derrubada das florestas, em especial das matas ciliares, e a poluição dos rios são fatores que estão na raiz da maioria das tragédias ambientais e climáticas. Aí está mais um parágrafo interposto. A ocorrência de inundações, como as deste verão, ou de secas, como as que assolaram as regiões produtoras de grãos do sul do país em anos recentes, não pode ser considerada algo inusitado, surpreendente ou excepcional.
A gravidade de algumas das manifestações desses fenômenos e a frequência com que passaram a ocorrer é que alguns especialistas consideram algo inusitado. É evidente que o poder público, em todas as esferas, tem um papel preventivo insubstituível na condução de uma política de prevenção. A mais decisiva de todas é a da aprovação de um sistema normativo capaz de inibir o uso predatório da natureza. Aí incluídas leis florestais, códigos de proteção ambiental, combate aos gases de efeito estufa e planos diretores, etc. Mas não apenas isso. Os gestores públicos precisam estar atentos às tendências demográficas, à maneira como as populações ocupam seus espaços nas cidades e como essa mobilidade pode estar afetando a própria segurança ambiental. É preciso evitar que a exploração econômica da terra seja predatória de recursos que, mais adiante, se tornarão indispensáveis, como salvaguarda a deslizamentos ou inundações. O mesmo vale para a ocorrência de estiagens e para a proteção das lavouras contra seus efeitos. Aí está o parágrafo final, sobre o qual falaremos oportunamente. Só a consciência da sociedade e de seus representantes em relação às causas das tragédias climáticas produzirá políticas capazes de enfrentá-las. Claro que, no longo prazo, a prevenção é possível. E é claro, também, que os governos precisam colocar essa questão entre as prioridades de suas administrações. Só a consciência da sociedade e de seus representantes em relação às causas das tragédias climáticas produzirá políticas capazes de enfrentá-las. O assunto visto nesta videoaula é de extrema relevância para você, uma vez que acredito que você deseja escrever como um profissional da redação. Se você chegou até aqui, é porque tem muito interesse no assunto. Por isso, creio que você já deve ter adquirido o seu curso Redação em 7 lições, para uma aprendizagem integral. Mas, se ainda não mandou buscar seu curso Redação em 7 lições, não perca tempo. Vá ao site Mundo Texto, cujo endereço está aí em cima à direita de sua tela. Lá no site Mundo Texto, basta clicar numa figura como a que você vê agora no centro do quadro. Fazendo isso, você será direcionado à página apropriada para fazer seu pedido e conhecer as dicas e os fabulosos exercícios sobre redação para completar tudo o que você está assistindo nesta série de videoaulas. Na próxima videoaula, aprenderemos as táticas de elaboração de sentenças de desenvolvimentos de parágrafos interpostos. Até a próxima!